Essa live vai ser desenhando personagens de Star Wars. Eu selecionei alguns dos que vocês pediram. E vou estar desenhando e comentando um pouco sobre os personagens. Eu escolhi alguns que eu gosto muito. E não tá necessariamente numa ordem. Mas... vocês acabaram mandando muitos dos meus personagens preferidos de Star Wars. Tinha alguns que mandaram lá e eu não gosto tanto, então eles vão ficar de fora dessa vez. Mas tem vários que vocês pediram que eu acho super legais, assim, então esses eu vou desenhar. O primeiro que eu escolhi foi o K2SO. Eu acho que, pra mim, ele é o meu droid preferido. Eu acho o visual dele muito maneiro. Eu acho a personalidade dele muito legal. E eu acho que ele tem Ele tem algumas características bem interessantes, assim. Eu acho que ele foge um pouco do modelo convencional de droid. E acho que por ele ser um droid imperial, ele tem uma estética, um visual, assim, que é mais intimidadora, assim, sei lá. Só que a combinação disso com a personalidade dele eu acho muito, muito interessante. Ele tem essa coisa de ser meio corcunda, assim. E deixa eu ver se eu acho aqui algumas imagens legais dele. Em Rogue One, ele é meu personagem preferido, com certeza. Mas ele não é meu personagem preferido na saga Star Wars, mas é um dos meus preferidos. Eu acho que ele tem uma construção interessante porque os primeiros droids da saga clássica, eles têm uma anatomia humana bem específica, pelo motivo de que você precisava botar um ator dentro do robô. E isso faz com que eles não tivessem partes do corpo que fossem muito finas ou alguns detalhes no mecanismo do robô ficassem expostos e coisas assim. Então você vai ver que, por exemplo, a história do C-3PO ele é tipo uma pessoa usando uma armadura, né? É uma pessoa dentro da roupa do robô. No caso do R2-D2, era um anão dentro da roupa do robô. Nesses filmes mais novos, eles conseguiram fazer uma coisa bem interessante, assim. Eu não desgosto totalmente do visual daqueles droids imperiais do episódio 1, por exemplo. Eu não acho ele de todo feio, mas já dá pra ver muita diferença de você estar criando um personagem totalmente em computação gráfica e você poder pensar nele como uma máquina mesmo e criar ele do zero e não necessariamente ter que pensar em colocar um ator dentro da roupa. Isso dá muito mais liberdade pra você no conceito do robô, né? Do boneco ali. E tem uma parada muito legal no K2SO, é que ele meio que mistura essas duas coisas. Ele tem um tronco bem largo, assim, bem grande, mas os braços e as pernas dele são bem compridos e bem estreitos. O pescoço também é bem estreito. Eles fizeram captura de movimento, se não me engano, com o ator que interpreta o K2SO, mas não precisou ter o cara dentro da roupa. E isso já facilita muito nesse visual, porque você consegue colocar ele bem realista, né, por causa da captura de movimento e por causa de algumas características dele, assim, ao mesmo tempo que você também consegue deixar ele trabalha bem a parte de ficção dele e ter liberdade para criar o personagem sem necessariamente precisar da parte de ter uma pessoa dentro, né? Deixa eu só fazer aqui a logo do Império.
sério. E cuidar pra não fazer errado aqui. Mas provavelmente eu vou errar porque eu tô fazendo só um sketch mesmo. Quem pediu o Caldeirão foi o Samuel. Deixa eu ver mais alguns detalhes aqui das peças dele. Aí. Eu vou usar uma brush pen, não vou usar essa não, vou usar isso aqui. Vou usar uma brush pen só pra fazer. Valeu, Jonathan. Jonathan comentou que os vídeos são quase um ASMR. De certa forma, cara, é bom saber que a gente pode produzir um conteúdo que é relaxante, né, para muitas pessoas, é um entretenimento legal assim para muitas pessoas, principalmente durante esse período que a galera tá meio ansiosa aí. É isso. Vou fazer um. A ideia aqui não vai ser fazer desenhos tão detalhados, tão finalizados, mas acho que dá pra ter uma noçãozinha, né? Aí. Legal. Esse foi o primeiro. Próximo. A gente ainda tem tempo pra fazer alguns personagens. O próximo personagem que eu escolhi, quem pediu foi o David. Meu amigo David. Ele pediu pra fazer a Ahsoka. E eu tentei também dar uma variada e não ficar só em personagens das trilogias clássicas. Pra quem não conhece, a Ahsoka Tano é uma personagem de Clone Wars e ela também aparece em Rebels. Eu acho que eu nunca desenhei a Ahsoka. Então vai ser um teste interessante ver como é que ela vai ficar no meu traço. Ao mesmo tempo que eu também preciso pensar numa pose pra ela aqui. De algum jeito que dê pra mostrar os dois sabres, talvez. Vamos pensar.
Acho que eu vou fazer a cabeça dela aqui. O rosto dela tá virado pra cá, tá? Nesse sentido. Então, meio do rosto aqui. Aqui vai estar a linha dos olhos. Eu acho que eu vou fazer ela com o ombro assim, como se estivesse com o corpo meio de lado. Porque daí eu consigo... Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer esse sabre, meu Deus. Vou fazer um sabre aqui. E o outro... Outro pra cá, será? Pode ser. Isso. E outro pra cá. Estamos imaginando ela com uma mão aqui pra frente e segurando o sabre pra cá, né? Ela segura as lâminas pra trás. E eu dou um espaço aqui pra cabeça dela. Vamos lá. Vamos ver algumas características da Ahsoka aqui. Bom, eu não vou tentar desenhar ela no traço do Rebels, tá? Eu vou tentar desenhar ela no meu traço, então ela vai ficar um pouco diferente mesmo. Eu tô, obviamente, olhando uma referência aqui, tá? Pros desenhos, não tô fazendo todos esses de cabeça. Embora talvez alguns dos personagens eu conseguisse desenhar de cabeça, mas... não é o caso de muitos dos que eu escolhi. Eu acho bem legal que a Ahsoka tem uns traços que seriam tipo de uma humana preta. Principalmente o contorno dos lábios dela, assim, eu acho que tem um formato bem interessante. E... aqui para os braços dela, ela tem tipo uns braceletes. Aqui nas mãos. Deixa eu ver como são os sabres dela. Saber. Verdade, os sabres dela são meio curvos, né? Bem lembrando. Eu acho que tem uma versão do sabre dela que é curva e outra que não.
E pro outro braço dela lá atrás também. Uma coisa legal de profundidade, assim, que eu tento às vezes fazer é quando uma mão ou uma perna, alguma parte do corpo do personagem tá mais ao fundo, assim, eu tento desenhar ele só a silhueta. Eu acho isso um efeito tão legal, nem sempre eu consigo deixar bonito. Mas quando eu consigo, fica maneiro. E de novo eu vou voltar aqui agora pra eu ver a cara dela de novo. E vamos pra brush pen. Eu aproveitei esses acessórios que ela tem no braço aqui pra dar uma profundidade também. Pra poder desenhar aqui, tipo, como se fosse o contorno, né, do braço delas. Como eu não vou colorir necessariamente esse desenho, ele acaba perdendo um pouco na profundidade. Então, o que eu consegui usar para dar essa diferença nos planos e nesses detalhes do desenho já me ajuda bastante. Poxa, eu acho que seria legal fazer ela com tipo um manto Jedi assim, mas não sei se vai caber. Acho que eu vou fazer como se fosse só o capuz aqui. E aí eu faço assim. Aí. Vamos lá, então. É meio difícil, sim. Até porque, tipo, não tem muito... Deixa eu ver que tom de azul que eu consigo usar aqui nesse cabelo dela. Agora, será que eu faço o cabelo ou faço a pele dela? Uma boa pergunta. Talvez eu tenha um marcador que serviria legal nessa pele dela. Será? Será que eu tenho isso? Cara, eu acho que eu vou usar esse marcador. Eu vou fazer a pele dela ao invés de fazer... vamos lá. É um rosa meio coral, assim. Eu sei que a pele dela não é exatamente dessa cor. Mas...
para efeitos de sketch, vai me servir muito bem. E vou usar um cinza aqui para fazer esse... Cadê? Acho que não precisa ser um cinza. Isso pode ser esse cinza. Deixa eu só fazer os lábios dela aqui. Os detalhezinhos por cima. Isso. A soca. O próximo que eu tinha marcado aqui na lista era o look. Quem pediu o look foi o Léo Araújo. O look é um pouco mais comum, né? Então acho que eu vou tentar fazer um look um pouco diferente. Eu curto muito o look com essa roupa de piloto, com macacão laranja. Então vou fazer um look com a roupa de piloto. Vou fazer ele com os ombros nesse sentido, então ombro direito, ombro esquerdo. Fazer um braço aqui pra baixo, cotovelo, pra poder colocar o blaster aqui na mão dele. Apesar de saber que o look fica bem mais icônico com o sabre e com a roupa tradicional de, sei lá, de Jedi, com o manto e tal, eu vou tentar fugir um pouco e fazer ele com a roupa de piloto. Esse braço ficou estranho. Vou tentar melhorar um pouco esse braço. Acho que ele tá muito pra cima aqui. Eu sempre vou construindo meio na louca, assim, tá, gente? Às vezes eu tenho uma noção melhor da estrutura aqui do personagem. Tipo, de onde eu quero ir com ele, né? Com o desenho. E às vezes é mais freestyle mesmo. Então... às vezes é bem ensaiadinho, às vezes não. Vou deixar o sabre pendurado aqui. Na cintura dele. Essa mangueira que tem na roupa, eu vou puxar ela pro outro lado. Vou fazer ela de um jeito que não é o jeito que tá no filme, mas é só pra eu ter um outro elemento aqui que faça um peso aqui do outro lado. E acho que eu vou mudar a inclinação dessa cabeça aqui. Vamos ver. Acho que vai ficar melhor.
fazer a cabeça dele mais pra cima aqui, como se ele estivesse olhando pra cá. Com a cabeça virada pra um lado, mas olhando pro outro. Vamos achar aí uma cara do Mark Hamill aí que fique legal nesse ângulo. Mark Hamill tem a boca bem puxadinha no meio. E o furinho no queixo. Eu sempre gostei muito do Luke, eu acho ele um personagem super legal, assim. Gostei muito do Han também, mas talvez em alguns momentos da trilogia clássica, meu personagem preferido é o Luke. Nesses episódios novos eu acho legal a ideia dele ser um mestre meio fracassado, assim. Mas não sei se eu gosto totalmente de todas as soluções que usaram nos filmes. Acho que tem algumas coisas que poderão ser, sim, um pouco diferentes. Essa mão dele aqui eu vou fazer ela mais embaixo, pra eu conseguir contornar um pouco melhor a silhueta aqui do Blaster. E vou fazer ele de luva também, né? Não vou fazer ele com a... Esses macacões aqui, eles têm uns gomos assim. Deixa eu achar o Blaster do Luke agora. Blaster. Isso. Ele é bem parecido com o Blaster do Han, mas tem algumas diferenças. Muitos Blasters de Star Wars são parecidos, né? Bom, aqui eu tô fazendo a mão dele, segurando o Blaster. Eu tô tentando posicionar e ao mesmo tempo trabalhar o ângulo aqui pra ficar no ângulo certo. Acho que eu vou deixar esse bico um pouquinho mais curto. Não vou exagerar tanto, mas também não... Vou dar uma mudada nesse Blaster, vai. Não deixar ele tão simplinho, não. Isso. Já vou partir pra brush pen aqui, tá? Fazer a gola aqui do macacão. E já vou fazer o Blaster, porque daí eu vou trocar a referência.
Quando eu tô desenhando essas partes meio mecânicas, assim, eu não tenho muita habilidade com esse tipo de superfície, de material e tal, então sempre meio desafiador pra mim fazer esse tipo de objeto ficar verossímil, sei lá, coerente. Bom, vamos pro traje. Esse traje, ele tem uns elementos meio repetitivos, assim. Essas faixas frisadas, assim. Tem tipo um colete e daí tem um peitoral por cima do colete. E daí no braço do macacão você tem uma textura que é meio parecida com a textura do colete. Vou fazer o sabre aqui e aquele tubo que eu tinha falado. Fazer aqui. Eu amo desenhar esses tubos nos personagens. Coloquei alguns desses nos personagens de KOF também. Bom. Deixa a mão dele ali. E é isso. Vou pegar um marcador laranja. Aqui eu tenho um marcador laranja. Da cor que eu quero. Aí. Se vocês assistem os vídeos aqui, vocês devem perceber que eu não tenho muita fidelidade a materiais, assim. Eu vou usando as canetas e os marcadores de estilos diferentes, de pontas diferentes, marcas diferentes, de acordo com o que eu tenho à disposição, assim. O que for funcionar melhor para aquele desenho especificamente. Então nem sempre eles vão ficar tão similares, né? Tipo, tão parecidos ou harmônicos uns com os outros. Mas a ideia é tentar simplificar o máximo possível no sentido de materiais, né? Não deixar nada muito complexo, muito elaborado. Ao mesmo tempo que tento sempre manter, tipo, algum tipo de unidade com o desenho.
Então, para alguns personagens, eu gosto de usar alguns materiais específicos porque eu consigo detalhar melhor algumas coisas que eu acho necessárias para deixar aquele personagem interessante no desenho. Em outros, não. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver que como eu tenho a luva e tal, eu tô tentando deixar ele com algumas... Tô mudando um pouco mais a variação, tô explorando outros materiais para tentar melhorar essa percepção dele aqui com essas outras superfícies, para ele não ficar muito plano, muito sem graça, entendeu? É um look. Feito. O próximo personagem da lista era o Chewie. O Chewie é até mais sucio de desenhar. Mais simples, né? Tem menos variação de camada, de roupa, essas coisas assim. Então é só... Vou fazer um desenho um pouco mais simples dele. Porque ele já vai me dar trabalho em outras coisas que são, por exemplo, os pelos. Quem pediu o Chewie foi a Carol Evert. Carolzinha é bem fã de Star Wars. Uma coisa meio difícil no Chewbacca é você acertar essa proporção da cabeça dele. Porque pode parecer fácil, mas não é tão fácil não. O negócio aqui é você meio que desenhando. Vou refazer essa boca. Acho que colocar a boca um pouco mais alta aqui vai funcionar melhor. Aí, acho que ficou melhor.
um visual legal pra ele. E aí ele tem essa alça aqui, né? Da bolsa dele. O Chewie, acho que as primeiras vezes que eu assisti a trilogia clássica, né? Quando era criança ainda, o Chewie era o meu personagem preferido, eu acho. Pelo que eu me lembro, assim. Era um que eu tinha boneco, achava super legal. Gostava, assim, do jeito dele e tal, de ser... Tipo, de não ser humano. Isso eu achava super massa, assim. Aí. Eu vou... Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Será que eu uso um marrom aqui? Vai ficar legal isso. Com medo de zoar o desenho. Esse marrom aqui eu acho que não vai ficar legal. Esse aqui talvez fique. Maybe. O que eu teria que achar talvez esse. Acho que eu vou usar esse tom aqui. Depois o resto eu completo com preto. Agora já estamos com 43 minutos aqui de live. Eu vou daqui a pouco parar aqui, mas eu acho que próxima live eu continuo desenhando alguns personagens de Star Wars. Achei legal isso. E depois eu posto. Pra quem não pôde assistir tudo agora, ou pra quem não viu, né? Depois vai poder ver. Por exemplo, no caso do Chewie aqui na boca dele, uma coisa que é muito importante é manter os dentes dele bem perceptíveis, assim. Porque como o pelo dele é todo uma textura muito repetitiva, assim, muito parecida, se eu tenho alguns elementos no rosto dele, tipo os olhos aqui onde eu quero deixar mais realçados, né? Ou a boca aqui, se eu consigo deixar esses elementos do rosto dele mais em evidência, eu consigo destacar melhor as expressões do personagem e outras coisas que eu tô querendo realçar. Então, no caso dele, eu vou tentar deixar a boca dele bem marcada aqui, bem perceptível. A ideia é que sempre ir fazendo as linhas, seguindo, né, meio que sugerindo qual que é o sentido aqui do pelo dele mesmo, né? E vou usar um cinza para cobrir algumas áreas aqui e
dar o contraste que eu quero em outras áreas. Então, como eu estou misturando também canetas que são à base de solvente e canetas que são à base de água, algumas delas vão borrar, algumas delas vão ter efeitos diferentes. Aqui onde estava nos dentes, era mais o lápis ali que estava marcando. Vou pegar, por exemplo, aquilo que eu falei, né, dos materiais no tio, e eu vou usar uma caneta branca para fazer alguns detalhes, porque eu acho que merece. Então, por exemplo, aqui nos dentes, eu vou reforçar com essa caneta branca, por exemplo, né? Tipo o nariz ou os olhos. Uma caneta gel branca comum na Pentel, Pilô, qualquer. Alguma caneta de gel branca da sua preferência. Massa. Bom, então esses foram os 4. Vocês conseguem ver aí? Os 4 desenhos que eu fiz aqui na live. No dia 4 de maio. Então é isso, galera. Obrigado quem acompanhou aí. Compartilhe, mande para outras pessoas. E é isso. A gente se vê numa próxima live aí. Se vocês curtiram o tema e quiserem que eu continue fazendo personagens de Star Wars, mandem nos comentários aí, ou comentem o que vocês acharam, qual personagem vocês gostaram mais. Se vocês tiverem interesse de comprar algum desses desenhos, manda DM pra mim. A gente pode mandá-los pelo correio e tal. Então, só mandar uma mensagem ali e a gente discute os valores e tudo mais. Beleza? Muito obrigado, gente. Valeu. E obrigado Samuel, obrigado David, obrigado Léo e Carol, que foram os que mandaram e sugeriram esses personagens. Eu separei uns outros aqui já, então se vocês quiserem continuar mandando personagens ali na minha caixinha nos stories, fiquem à vontade. Beleza? Valeu!